Tem um testemunho poderoso, pastora? Tem. Prepara o coração, gente. Prepara o coração. Eu quero ler uma palavra aqui para vocês. É lógico que Jabez, né, fez esta oração quando ele disse em 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Mais ilustre? O filho da dor? O filho da rejeição? O filho da depressão? O filho da opressão? Jabez? E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: filho da minha dor, porque com dores o dei à luz. Mas Jabez invocou o Deus de Israel. Olha essa coisa linda, hein? Se me abençoares muitíssimos e meus termos ampliares. É a mesma coisa que me alargues as suas fronteiras, alargue as minhas fronteiras. Então, quando tem algumas bíblias que diz assim, que o Senhor venha alargar as minhas fronteiras e meus termos ampliares, é a mesma coisa. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Olha só, coisa mais linda, coisa mais forte, né? Mas eu quero também ler uma palavra que eu estava meditando, meditando agora há pouco, que a pastora ficou em oração pela manhã. Sim. Vou pôr até aqui, Provérbios 16, 13. Eu estou com a minha Bíblia aqui, né? Muito legal isso. Provérbios, já cheguei em Provérbios. Vou procurar casa 16. Já cheguei na cidade. 16. Dezesseis, 3. Diz assim, 16, 3. Não é 13, 3. 16, 3. Diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Então, meus amores, eu quero continuar a palavra de ontem, tá? Deus abençoe todos vocês que estão chegando aí. Um grande beijo. O tema da palavra hoje ainda é: amplie os meus territórios, alargue-se as minhas fronteiras. Porque tem algo que me chamou a atenção aqui. Por quê, pastor? E a gente vai indo para frente, né? E me alargues as fronteiras. Ele pediu crescimento, abundância, autoridade, excelência, completude, grandeza, multiplicação. Um homem pobre, um homem rejeitado, o enjeitado, né, como se diz lá em Minas, da casa da família. E naquele momento ele quebrou com os moldes, com a forma, presta atenção nisso, que foi preparada para a vida dele. Sabe quando alguém diz assim: você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim? Essa é a sua forma, é o seu molde? É isso que quer dizer. Ele disse assim: estou quebrando com esse molde agora. Estou quebrando com esse cimento agora. Estou quebrando com esse gelo agora. Estou quebrando esse freezer agora. Forte, né? Então ele quebrou os moldes, ele rompeu com os laços. Eu quero deixar uma coisa esclarecida aqui, que às vezes as pessoas podem não entender, porque a pastora vai muito rápido aqui. Ninguém me perguntou nada, pelo amor de Deus. Mas talvez você me pergunte assim: pastora, mas eu cuido da minha mãe porque ela é doente. Eu cuido da minha mãe porque ela é viúva. Não, a nossa família também cuida. Né?
Eu cuido da minha mãe porque ela não pode morar sozinha. São outras coisas. Mas eu estou dizendo quando não há um motivo de força maior, quando não há essa necessidade para você prosperar, presta atenção nisso. Eu e você precisamos, não é deixar de amar pai e mãe, não, jamais. Não é deixar de cuidar, visitar, prover. Mas se você quer prosperar, procure ter tua própria casa. Procure ter sua própria vida. Ou melhor, lute para isso. Lute para isso. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Você vai dizer assim, mas a minha casa da minha mãe é enorme. Eu sou herdeiro, essa casa é de minha mãe, ela também é minha. Não. Enquanto a sua mãe for viva, enquanto o seu pai for vivo, foi o que eu falei ontem, você não tem herança. Não existe herança de pai e mãe enquanto um filho, enquanto eles estiverem vivos. Pode estudar isso na lei. Eu sei o que eu estou falando. Pastor, só está dizendo o quê? Se um pai ou uma mãe quiser gastar tudo que eles têm hoje, vender todas as casas de aluguéis, casa própria, carros, fazendas, sítios, gastar com todo o dinheiro, eu e você não podemos fazer nada. Você só recebe herança quando aquela pessoa, o dono ou a dona, morreu. Por isso que é uma injustiça hoje, é uma maldade, é uma crueldade. Pessoas que para receber uma herança partem para os absurdos da vida, as abominações da vida, né? Então, se você quer prosperar, faça como Jabez. Jabez rompeu com os laços. Ele foi ter a sua própria vida. Presta atenção nisso. E antes que alguém me pergunte, ele cortou as cordas. Eu queria que você entendesse essa corda como o cordão do umbigo, o cordão umbilical. Se você não cortar aquilo ali, aquela criança fica ali naquela situação. Não parece, mas o corte daquele cordão umbilical o separa para começar a viver, para começar a crescer, para começar a andar pelas próprias pernas. É muito importante isso. Cortando as cordas e começando a trilhar um novo caminho. Tudo precisa haver esse começo. Um novo caminho. Então, por isso que quando você orar, você diga assim, Senhor, alarga os meus pensamentos. Que a prosperidade, ela vem daqui, ó. Daquilo que você gera aqui dentro de você, daquilo que você crê, em nome do Senhor Jesus. Então, peça para Deus hoje, em nome de Jesus, alargar as fronteiras, começando daqui e daqui. Isso é muito importante. Ele disse a Deus, quero que estendas o meu território e que retires do meu caminho os limites. Ele quebrou com os limites. Se havia uma porteira como limite, ele abriu essa porteira, ele quebrou essa porteira. Ele agiu. Pastor, eu só estou dizendo que a mudança de Jabez começou dentro dele e através da palavra. Então guardemos uma coisa muito importante. Há poder nas suas palavras. Há poder nas minhas palavras. Toma cuidado, eu e você, com o que a gente fala. Presta atenção nisso. Se você disser assim, ó, eu não me vejo mudando, você não vai mudar. Eu não me vejo melhorando, pastora, você não vai melhorar. Pastor, eu acho que eu vou morrer nessa situação. Você vai morrer nessa situação. Porque aquilo que você fala é o que você é.
Entende, meus amores? Então nós precisamos mudar. Precisa haver uma metamorfose em mim e em você. O que é metamorfose? É uma mudança de mente, é uma transformação, é uma mudança de mentalidade. Para que Deus possa vir e agir na minha vida e na tua, filho, filha. Entenderam? E ele disse a Deus: quero que estendas o meu território e que retires dos meus caminhos o limite. Quem é que te limita nessa vida? Quem é que te embarga? Quem é que te machuca? Quem é que te atrapalha? Quem é que te coloca para baixo? Outra coisa, você não prosperará, e eu também, se nós não deixarmos o nosso passado. Pastor, eu conheço gente, irmãos, que eu oro para a pessoa faz 10, 20 anos. E quando eu chego numa igreja, ela é a primeira pessoa a chegar. Na fila de oração, é a primeira a ir buscar. Mas ela não crê. Mas ela não quer sair do passado. Então tome cuidado, eu e você, porque passado não volta mais. Por isso que o nome é passado. Amém, Jesus? Isso, vai glorificando aí. Vai curtindo aí. Passado não volta mais, gente. Pastor, mas a senhora não passou, alguém esses dias falou para mim, a senhora não passou pela traição que eu passei. Ah, filha. Ah, filha. Traição é traição. E machuca demais da conta. Você pode ser traído por um filho, por um esposo, por um namorado, por um noivo, por um patrão, por um vizinho, por alguém que você deu a sua vida por ela ou por ele. Dor não se mede, gente. Por isso que quando acontece uma coisa muito triste, eu quero garantir isso para vocês, que Jabez chorou tudo que ele tinha para chorar. Ele sofreu tudo que ele tinha para sofrer. E depois, pastor? E depois ele teve que se levantar. Ele se lembrou, pensou, desde quando a sua mãe teve as dores de parto, na situação deles, quando ela o dá à luz, quando ele nasce, talvez quando ela o jogou, deixou ele no berço, o que ele chorou sozinho, presta atenção nisso, ó, passado, o que ele chorou sozinho, o que ele chorou ouvindo uma música. Quantos aí que tem música que não pode ouvir mais, né? Jesus precisa te curar, para quando você ouvir essa música, você dizer: meu Deus, Jesus me libertou. Eu tinha uma música chamava-se Pai, do Fábio Júnior, que eu não podia ouvir. Chorava. E hoje? Não, hoje eu ouço e não choro mais. Por quê? Porque Jesus chegou, curou, me confortou, me consolou. Aceitei que meu pai, antes de ser meu, foi dele, é dele, está com ele. E amém, amém, amém. Pastor, eu sofro o que eu perdi. O que você perdeu? Carro? Casa? Trabalho? Casa própria? Meu pai dizia o seguinte: é melhor ir às mãos. Se esse anel for, é melhor que fique às mãos. Porque se ficar às mãos, você não vai ter só um anel de volta, não. Você vai ter um anel novo. Você terá muitos anéis. Você está entendendo? Mas você está dizendo que o passado não é bom? Não, o passado só tem uma beleza. Passado, presta atenção nisso. É para você ir lá, arrumar o que precisar ser arrumado, liberar perdão, pedir perdão e cobrir com o sangue de Jesus, plantar a flor que você mais ama. No meu caso, a orquídea. E deixa o resto. E deixa o restante. O apóstolo Paulo falou isso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Pastora, por que a vida de muita gente não prospera? Porque ainda está no passado. O passado já passou. E você não percebeu. Eu conheci um menino, conheço, né, ainda, que ele teve um grande amor de mocidade, mas um amor doido, apaixonante. A família não aceitou. A família disse, minha filha é estudada, é culta, muito bem criada, não casa com um tipo de homem como você. Ela parece que gostava um pouquinho dele, ele era doido, apaixonado por ela. A família não aceitou. Ela foi se casar com alguém que tinha dinheiro. Mais ou menos. Como dizia meu pai, malemar. Mais tarde, dali um pouco, ele começa a beber. Já bebia, né? É só reparar no namoro e no noivado que você sabe com quem que você vai casar. Aí ela começou a reparar, ele começou bebendo pouquinho, depois bebendo, depois adultério. Não sei o que houve, brigavam muito, não sei. Se separou. Ela olhou para este moço e falou assim, vamos dar uma chance. Vamos ter uma nova chance. Aquela chance que foi perdida lá no passado. Ela estava separada com alguns filhos. Ele poderia ter essa mulher, sabia disso? Né? De volta. Mas ele falou assim para mim, eu até chorei com ele, ele falou assim, mas ela não é mais a menina da minha mocidade. E eu não quero esses filhos porque eles não são meus. Entendeu, não? Aquele moço da tua mocidade não existe mais. Isso é fato. Mas ele está vivo, mas é um outro homem. É uma outra mulher. Deixa o passado. Deixa o passado no seu lugar. Eu costumo dizer assim, ó, não mexe com o que está morto. Meu pai dizia que quando você mexe com o que está morto, pode cheirar mal. Você pode sofrer e ficar doente. Você não merece isso, não. Então, gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo, eu prossigo. Oh, aleluia! O Jabez sofreu tudo que ele tinha para sofrer no passado. Viveu todo o luto dele. O que é luto, pastor? É a morte de alguém? É a perda. Luto é perda. Tudo que você perdeu na vida. Que você teve que deixar. Tudo que te tiraram. E ele viveu o seu luto, Jabez, e depois ele se levantou e disse, agora o que se levanta aqui agora, o que levanta do pó é um outro homem. E ele disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe muitíssimo. Muitíssimo é muito, 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 muito. E eu preciso que o Senhor me alargue as fronteiras, amplie os meus territórios. E a Bíblia diz que Deus fez isso. Mas isso precisa começar aqui. Que é a pior coisa que existe, irmãos. Eu tenho experiência disso para falar. É você ensinar, pregar, aconselhar uma pessoa que continua fechada, cauterizada. É uma situação deprimente. Mas eu sei que eu estou falando com gente muito inteligente. Para quem vive no passado, guarde isso que eu estou dizendo. Não tem presente. E se não tem presente, não haverá um futuro de descanso, de milagres. Verdade, pastor? Sim. E ele tinha um lugar, e ele disse assim, Senhor, eu preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras, amplie os meus territórios, eu quero ter mais. Por isso que eu falei ontem, não é pecado você querer ter mais do que você tem.
Mas o que nós precisamos, sem dúvida alguma, é colocar Deus nesse meio. Deus na frente. Melhor dizendo o quê? Deus em primeiro lugar. Eu estou grávida de 7 milagres. De no mínimo 7 filhos. Eu estou gerando coisas enormes que eu creio que no tempo certinho de Deus, Ele já está preparando tudo para mim. Vocês vão dizer assim, meu Deus, olha o que Deus faz na vida dela. Eu quero dizer hoje, meu Deus, olha o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida. Mas tem decisões, mas a decisão quem toma é você. A atitude quem vai tomar é você. Pensar diferente vai ter que ser você. Falar diferente vai ter que ser você. Dormir com milagre, acordar com milagre, tomar café com milagre, almoçar com milagre, jantar com milagre, papapá, é você. Vocês estão me entendendo? Eu quero terminar com um testemunho. Terça-feira, ao meio-dia, eu quero falar sobre que seja comigo a tua mão. Tem muita coisa aí. Semana que vem eu creio que vai dar para terminar, tá? É o próximo. Ontem eu atendi mais ou menos uma pessoa. E eu fiquei sabendo que a casa dessa pessoa passava uma luta muito grande. Esse pai, essa mãe, né? Família, né? Eles tinham necessidades. Naquele momento que eu ouvi, Deus falou assim para mim: envie oferta. Porque nesse ministério eu já enviei ofertas que depois eu me arrependi. Então hoje, para eu enviar um dinheiro para alguém, é lógico que nesse momento eu não tenho. Mas a hora que se eu tiver que enviar, tem que ser uma coisa muito certa. É aquilo que eu falei para vocês, eu prefiro dar uma marmita para alguém na rua do que colocar um dinheiro na mão dele. Não faço isso. E eu fui orar. E esse lar estava passando assim por um momento muito difícil, muito difícil. Eu não quero entrar em detalhes, eu poderia entrar, mas eu não tenho autorização para entrar. E também acho que não vale a pena. Muito difícil. E eu reservei, minha compra geralmente dá para 2 meses. Porque Deus multiplica muitas coisas aqui. E hoje faço muita coisinha em casa. Para a glória de Deus, Ele me fez ficar boa na cozinha. A minha filha está melhor que eu. E eu pensei assim comigo: o grosso eu ainda tenho, né? A gente fala o grosso, né? Na roça a gente fala o grosso: arroz, feijão, macarrão, pó de café. Eu falei, e aí a gente vai comprando um pouquinho de cada coisa. Não vai faltar nada, não está faltando, não vai faltar. E quando eu orei por ele, Deus falou assim para mim: envie tanto para ele, que era exatamente o valor da minha compra. Aí eu falei: Senhor, eu vou enviar tanto. Ele falou: tanto. Não, senhor, tá bom. Então, depois Deus falou de novo o valor: tanto. Os números apareciam diante de mim como uma tela. Nem consultei, nem conversei com a Mar. Ela estava trabalhando. Eu fiz o Pix. Orei por eles. Falei: estou aqui à disposição. Mas não disse para ele que era o dinheiro da minha conta. Falei para uma outra pessoa. Quando foi depois, entrou um Pix. Não sei se foi ontem ou hoje. Acho que foi ontem, né, Mar, que eu falei para você? Foi ontem ou hoje?
Hoje, entrou mais um Pix. O valor da minha compra. O que você sente, Má, depois de ouvir tudo isso, de ver tudo isso? O que você sente? Ele é Deus, Má? Então, Má, o que eu quero te ensinar como mãe, não faça nada por emoção, mas faça na direção de Deus. Quando Deus te mandar algo, fazer algo, não tenha medo, tenha fé. Não ia me faltar nada. Às vezes a gente fala assim, a gente não tem aqueles luxos, mas a necessidade da gente, Deus cuida, né? Mas eu fiquei impressionada, porque é como se Deus olhasse para mim e dissesse assim: filha, eu não fico devendo nada para ninguém. Você é terra boa. E eu fiquei assim muito maravilhada com Jesus, porque esse mês de janeiro foi um mês desafiador para mim e talvez para todos vocês aí, né? E foi o mês que Deus mais me pediu. E foi o mês que Deus tratou e está tratando. Então essa campanha de Jabez é para mim. Em primeiro lugar, ela é para mim. É pelo meu ministério que está chegando. É pelo seu ministério. Confia nisso. Amém? Então, não tenha medo. Não tenha medo de semear em Deus, de investir em Deus, de fazer o que Deus te mandar. Porque ontem eu percebi que eu mudei a vida da casa de alguém. E quando você muda a casa de alguém, Deus vai mudar a tua casa. E é tão engraçado que quem me mandou o Pix, ele não põe o seu nome. E pelo número que eu percebi, na minha opinião, é de uma igreja ou de uma empresa. Eu vou pegar esse CNPJ e vou colocar dentro da minha Torá de milagres. Vocês estão me entendendo? Esse CNPJ vai para a Terra Santa. Porque todos os novos dizimistas, ofertantes, patrocinadores que entrarem agora em março, começo de março, o nome irá para Israel, vai ser colocado no muro, onde os rabinos oram 24 horas. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Pastora, depois eles pegam o pedido de oração da gente e jogam fora? Não, é enterrado no Monte das Oliveiras. Você continua recebendo a unção de Israel. Entendeu? É um carinho que eu posso fazer. Além de orar, hoje 19 horas nós estamos em oração por todos vocês. A Mata ali, com aqueles que estão com o nome dentro da Torá, ela está ali orando. Ela parou no trabalho dela para vir orar. Verdade, Má? Verdade. Está feliz por isso, Má? Muito. A Má faz com alegria. Eu amo isso, amo isso. Se alguém trabalhar comigo com tristeza, não trabalha mais não. Vai descansar. Está cansado. Mas trabalhar... Por isso que tudo que você fizer para Deus tem que ser com alegria, com palmas na mão, com dança nos pés, com adoração. Entendeu? A palavra é essa.